Só que o que o Senhor faz hoje, Ele é que sabe, Jeremias 29. Os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, eles são de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Ou seja, o que você está vendo agora é temporário, o que você está sentindo agora é temporário, vai andar de acordo com a voz. A voz que nos conduz. E aí, minha filha, eu fiquei lá 1 ano com depressão, passando mal. E agindo, e ainda trabalhando. Eu chegava em casa... As pessoas sabiam que você estava com Meus depressão? pastores sabiam. Eu não quis entrar na medicação. Eu comecei a entender que Deus estava me forjando. Karina, eu fazia vigília em casa sozinha. Eu me ajoelhava sozinha no quarto. Ninguém podia tirar aquela dor do meu coração. E eu era muito confrontada porque, assim, depressão é do diabo, né? Depressão é do diabo. Não. Realmente, existem momentos que Deus vai limpar você. E aí, aqui eu já, gente, ó. Porque eu me lembro do favor. Eu me lembro da mão do Senhor me tirando do meio daquele vale. E aí, um belo dia, um dia mais forte, e que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus atraiu pessoas que estão passando exatamente esse momento que eu vou te dizer agora. Um belo dia, eu estava na sacada no meu apartamento e uma voz falou no meu ouvido. Você prega tanto, você ora tanto, você canta, e olha aí essas suas emoções. Olha como é que você tá. Karina, eu fiquei muito magrinha. Teve um dia que meu esposo falou assim, passa um batom, vamos no mercado. Ele abria a janela e eu ficava revoltada com aquilo, porque eu não queria sair daquele lugar. Não é que eu não queria ser curada, mas eu não tinha força. E nesse dia, quando a voz falou isso pra mim, meu telefone toca. E eu lembro que nós tínhamos uma mesa na sala e um globo pequeno. E a minha filha, Júlia, tinha uns 10 anos na época, disse assim, 12 anos mais ou menos. Ela disse, mãe, tá vendo esse globo rodando? Assim é a senhora. Deus vai fazer isso com a senhora. Só que eu não conseguia ver isso. E quando eu tô na janela, o telefone toca. Minha filha tinha acabado de falar. Era minha mãe dizendo, Daniele, assim te diz o Senhor, porque minha mãe é uma profeta. Você está ouvindo uma voz agora que está dizendo para você cortar a rede e botar a sua cabeça para fora. Porque o inimigo falou exatamente assim, corta essa rede, coloca a sua cabeça, e a cabeça é a parte mais pesada do corpo humano. Coloca a sua cabeça para fora e deixa o seu corpo fluir. Essa dor vai passar. E eu confesso que eu não cortei. Porque eu sabia, o Espírito Santo te conduz no meio do vale. Ele às vezes não te tira, mas ele te dá o caminho no meio do vale. E aí, quando foi, minha mãe disse, o Senhor está dizendo para mim agora, que você está ouvindo minha voz. Eu comecei a gritar. Nesse momento, Deus pontuou algo muito forte. Eu vou te usar onde você mora, 5.800 famílias, num condomínio que nós morávamos, para libertar pessoas. E o que você hoje está vencendo, você vai ajudar outras pessoas a vencerem. E começou o processo dentro do condomínio. Pessoas me ligando para eu orar. A irmã Dani, chama ela para orar. E quando eu chegava nas casas, o Senhor dizia assim, pergunte a ela o que ela está ouvindo. E eu no meu processo. Eu venci guerreando, eu não venci parada. Salmo 126 é muito forte para essa palavra. Aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltarão trazendo consigo seus feixes. No movimento da fé, no exercício da fé, Deus vai pavimentando o caminho do teu milagre. As coisas começam a fluir. Eu chorava, mas eu não deixava de transbordar. Aleluia! Eu chorava, eu não deixava de fluir. E quando eu entrei na casa de uma moça que tinha uma adolescente toda cortada, eu disse, Dani, que ela se chamava Dani, o que está acontecendo aí? Ela disse, aleluia, ela disse, Jesus vai curar muita gente aqui hoje. Ela disse, minha filha está ouvindo. Eu disse, princesa, o que você está ouvindo? Ele está mandando eu sair de perto de você. E eu disse, fala para ele que eu conheço ele. E que o meu Deus venceu ele na cruz do Calvário. Vozes do inferno, calem-se agora. E aquela menina foi liberta. Depois ela se batizou
E ela começou a trabalhar na igreja, e Deus começou a trabalhar na vida dela, e Deus começou a me transicionar em lugares que eu orava para as pessoas, eu olhava para as pessoas, porque aquilo que você vence, você recebe autoridade sobre. Eu começava a olhar para as pessoas, e às vezes eu via o olhar da pessoa fundo, e eu tinha uma compaixão tão grande, que eu via, a pessoa não está possessa, ela está doente. A alma dela está gritando. Quando foi no dia 31 de dezembro, o Senhor no altar usou uma pessoa para mim e disse: a partir de hoje, você não ficará mais assim prostrada. Nesse dia, eu me lembro como se fosse hoje. Nós estávamos dormindo, culto da virada, aquela coisa toda. Nessa semana, eu ouvi a palavra 31 de dezembro. Nessa semana, Karina, entrou um gelo tão forte dentro do meu quarto. Vinha pelas minhas pernas. Foi o basta de Deus. E eu caí de joelhos do lado da minha cama e eu disse: Senhor, a morte está aqui. A morte está aqui. E quando eu olhei, porque o nosso banheiro o nosso quarto tinha um banheiro de frente, eu vi uma mulher toda apática, assim, eu não vi o rosto dela, mas o cabelo dela, e ela assim, torta. E aquele espírito vindo, aquele gelo, e eu caí de joelho, eu falei: Senhor, me cobre com teu sangue, me cobre com teu sangue. Naquele dia, eu levantei, exausta, porque eu passei a noite guerreando. E meu esposo sempre diz, quando você está em guerra, parece que eu tomo um remédio do céu e eu fico anestesiado. Ele ficou dormindo. Dormiu, ele não conseguia, ele não percebeu. Existem batalhas que nós guerreamos juntas, mas essa era a minha, pelo que Deus ia fazer. Depois disso, Deus começou a trabalhar, me levar, me soprar, até vir um laudo de câncer na família da minha filha de 15 anos. Eu tenho vídeos, eu tenho tudo. E o Senhor... E como surgiu isso? Ela teve uma cólica. Em 2018, eu vim para os Estados Unidos fazer uma reciclagem na área da música. Vim conhecer algumas igrejas. E ela já estava com dor. Meu esposo levou ela para o médico. A médica disse que era um cisto, nada demais, toma um remedinho. 15 anos de idade, não tem nada. Aí viajamos, passou um tempo, ela começou a ter uma cólica muito grande e sangrar muito. Nesse dia, olha o poder das alianças. Olha o poder de ter uma Ruth, de ter uma Noemi. A gente precisa andar com gente mais crente que a gente. Cheios do Espírito Santo. E uma amiga me ligou e disse: Dani, eu tô sentindo de Deus, vamos para um monte hoje, cedinho. Vamos orar pelos nossos filhos. Gente, foi depois do aniversário da minha filha, a mais velha, foi no dia 11 de maio. O Espírito Santo é lindo, ele está me lembrando isso aqui agora. Aleluia. E aí, quando foi a noite, depois que nós voltamos do monte e tal, a Júlia estava com muita dor. Aí o Senhor, ela falou para mim: mãe, me leva para o hospital. Aí o Espírito Santo, ele é aquele que nos acalma. O Espírito Santo falou no meu ouvido assim: unge o ventre dela. Ela já tinha tomado muitos remédios. Karina não sabia que uma das minhas maiores guerras estavam para chegar. Na minha vida, na vida do meu marido, na nossa casa. Porque eu cantei, já posso ouvir barulho de milagre. São ossos secos criando carne. Nada acontece sem que você vale. Levanta e profetiza um milagre nesse vale. É hoje. Aí, quando foi de madrugada, 3 e pouca da manhã, horário de batalha, horário de oração, diz os historiadores que foi um desses horários que Cristo agonizou para morrer. Enfim, horário de guerra. Eu ungi o ventre dela, eu orei. Ela correu pro banheiro e ela expeliu 2 pedaços de carne. Sim. Um eu não consegui pegar, o outro eu peguei. Ela botou a mão e eu peguei. Era no ovário esquerdo dela. Da palma da minha mão, Karina. E eu botei dentro de um copo. O Espírito de Deus naquela noite me tomou de uma forma tão forte dentro de casa, como se eu estivesse recebendo poder e poder e poder para enfrentar o processo que a gente ia enfrentar. Ela dormiu, não teve mais dor, não teve mais nada. Levamos para o médico, fez biópsia. Quando chegou o resultado, o doutor disse:
Eu tenho uma coisa para te dizer, minha amiga, porque ele era um amigo nosso, é um amigo nosso. Sua filha está com câncer. Quando ele falou isso, eu disse, ela pode estar, mas ela não é. Deus foi me dando uma graça, mas ao mesmo tempo, meu esposo falava, por que não em nós? Por que não em mim, numa menina? Começou a correria de hospital. Gente, eu acredito em ambientes proféticos. Eu acredito na presença do Espírito Santo que está aqui. Eu acredito que quando a gente libera uma palavra, não há limite para a palavra alcançar. E se tiver alguém aqui passando por isso, Jesus pode te curar agora. Estado terminal ou algum laudo. Eu faço lives e as pessoas às vezes são curadas nas lives. Não sou eu, é Jesus. E aí, no médico, eles procurando, não conseguiam mais achar. Aí chega uma palavra profética. Vejo a pastora Dani num corredor de um hospital, vestida assim, 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 e uma luz muito forte por trás dela, e uma voz dizendo, o homem não vai encontrar o que eu tirei na sala da tua casa, no ambiente da oração. A oração. As parceiras de oração. A intercessão, o clamor. O clama a mim, o responder-te-ei, vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Precisa ter uma ação para ter uma reação. Precisa ter um passo para o céu abrir, para a glória descer, para Deus tocar, para Deus movimentar. Amém. Aleluia! Assim como Ele está movimentando na sua vida, assim como Ele está movimentando na tua saúde, no teu sangue. Karina, foram 3 meses de tratamento. Não teve uma químio, não teve uma rádio. Os médicos chegaram à conclusão que o que estava dentro dela foi expelido. Minha filha hoje estuda, vai se formar em pastora no final do ano. Ela está com 21 anos. E o que era para a morte se tornou um testemunho. Uau. É um testemunho. O que está doendo? O que está te fazendo pensar que você está sozinho? Você está gerando um testemunho. E interessante que enquanto o médico dizia para mim, ela está com isso, eu fui pregar numa igreja. E nesse dia eu fui muito humana. Eu falei no altar o que o médico tinha dito para nós. E eu disse, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Eu vim pregar. Nesse dia, Deus curou uma mulher com uma hemorragia de 1 ano. Aí eu me revoltei. Senhor, nossa, imagina. Ela falou lá na hora? Falou porque ela foi no banheiro. No final do culto, ela chegou, a esposa do pastor, e chamou e disse, pastora Dani, você pode orar pela irmã fulana de tal que está com uma hemorragia há 1 ano? Ela vai assistir esse podcast. Aleluia. E eu fui pro banheiro com ela, ungi o ventre dela, dentro de mim. Eu dizia, Deus, eu não estou acreditando. Nós somos provados naquilo que nós cantamos, falamos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. É mesmo? Deuteronômio capítulo 8 vai dizer assim, ó, te levei para o deserto para sondar o que está no teu coração. Deus está sempre experimentando pessoas que Ele sempre vai arremessar.